CEO milionário disfarçado descobre garçonete dormindo no restaurante. O que ele fez a seguir chocou todos. Eu disse a você, a mesa 4 pediu o salmão grelhado, não o frango assado. Terceira vez esta noite. Sandra. A voz da gerente cortou o barulho do restaurante como uma lâmina. Sandra Carter permaneceu parada, mãos agarradas à beira do balcão, cabelos loiros presos rapidamente, com fios soltos que emolduravam seu rosto pálido. Ela não se defendeu. Não discutiu. Apenas assentiu e sussurrou. Desculpe. Seus dedos tremiam levemente ao alcançar o prato, um movimento quase imperceptível para a equipe apressada ao redor, mas ele percebeu. Noite difícil? Perguntou Ethan Miles, carregando uma bandeja de copos vazios. O tom dele era leve, quase casual demais. Sandra ofereceu um sorriso educado e distante, daqueles que se usa quando se perdeu a esperança de que a bondade realmente dure. Só estou atrapalhada, acho. A gerente atirou a toalha sobre o balcão e disparou para a cozinha, ainda murmurando entre dentes. Sandra voltou-se para a sala de jantar, sem dizer mais nada. Então, ainda com o crachá escrito Eric, era novo. Ou pelo menos todos assumiam isso. Ninguém no restaurante sabia que ele era o fundador e CEO da Miles & Flavors, uma rede de restaurantes de sucesso em todo o estado. Ele veio disfarçado, para observar, para se reconectar com quem fazia o negócio funcionar de fato. Mas ele não esperava por ela. Sandra se movia como alguém carregando um peso invisível. Ombros levemente curvados, passos cuidadosos e eficientes, voz suave, mas firme com os clientes. Ela não se destacava. E era exatamente isso que a fazia se destacar. À meia-noite, a última mesa foi liberada. As luzes se apagaram. O tilintar de pratos e talheres desapareceu. A maioria da equipe já tinha saído, espalhando-se pela noite fresca. Ethan voltou, entrando no espaço silencioso. Tinha esquecido a carteira no vestiário e voltou para pegá-la. O restaurante parecia diferente sem o barulho, mais vazio, mais frio de certa forma. Ele passou pelas cabines perto da janela e parou. Lá estava Sandra, encolhida em uma das cadeiras do canto, dormindo profundamente. A cabeça apoiada no encosto de vinil, avental ainda amarrado, flores borradas na manga. Uma das mãos segurava uma toalha de prato gasta, manchada e dobrada cuidadosamente, como se guardasse mais valor do que parecia. Por um instante, Ethan apenas observou. Ela parecia tão pequena, tão exausta, tão sozinha. Ele deu um passo, inclinando-se suavemente. Sandra. Ela se mexeu, cílios tremendo como se lutasse para abrir os olhos. Mais 5 minutos. Não desligue o fogão, murmurou, afundando de volta no sono. Ethan hesitou. Na mesa ao lado dela, um pedaço de papel dobrado chamou sua atenção. Ele o pegou com cuidado, sem acordá-la. Em uma caligrafia cuidadosa, estava escrito: Receitas para a alma. Pratos que ajudam a esquecer a dor. Algo nele mudou. Ele havia provado centenas de receitas, gerenciado chefes em várias cidades, participado de degustações corporativas onde tudo era perfeito, mas nada memorável. E ainda assim, aquele pequeno papel, escrito por uma garçonete que dormia em cabines depois da meia-noite, parecia mais real do que qualquer coisa que ele já tivesse lido. Ele olhou para ela novamente. A luz suave do restaurante suavizava suas feições. Ela não parecia frágil. Parecia cansada de fingir força. Ele sabia bem a diferença. Silenciosamente, Ethan retirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Seus dedos se apertaram na toalha, mas ela não se mexeu. Ele não a acordou, não deixou recado, não perguntou nada. Apenas ficou ali por mais um minuto, observando seu sono como um soldado após a batalha. Depois, sem um som, virou-se e saiu, expressão indecifrável, exceto pelo peso nos olhos. Sandra Carter já acreditara que a comida podia curar tudo. Acreditou nas cozinhas impecáveis do Luceron Blue, mexendo molhos sob os olhos de instrutores franceses que elogiavam seu paladar e instinto. Acreditou quando abriu com o marido um restaurante rústico chamado Carte en Flamme. Sonho nascido do amor e de noites de planejamento. Aos 26 anos, co-criou o cardápio, buscou ingredientes locais, criou pratos que atraíam multidões. A chamavam de alma por trás do fogão. O marido, encantador e sagaz nos negócios, cuidava da parte da frente e parecia adorá-la. Até a noite em que lhe entregou uma pilha de papéis rotineiros. Uma atualização de licença, disse ele. Confiando nele, ela assinou. 3 semanas depois, ele se foi. Levou tudo, vendeu o negócio, guardou os lucros e desapareceu de sua vida como se ela nunca tivesse existido. Ela não lutou. Nem no tribunal,
nem na imprensa. Restava apenas uma caixa de facas da mãe do que a traição não podia tirar seu dom. A habilidade de extrair sabor de tudo, até da dor. Agora, aos 28 anos, trabalhava à noite em uma rede servindo macarrão de micro-ondas. Ninguém sabia do seu passado. Ninguém perguntava. Mas Ethan percebeu. Viu-a remendando a luva rasgada de um colega com linha da bolsa. Viu-a guardar pães extras em papel alumínio para o ajudante de cozinha que nunca trazia almoço. Fazia tudo silenciosamente, sem esperar reconhecimento. Durante um turno caótico de almoço, Ethan se moveu para ajudar uma nova garçonete visivelmente aflita. Mas Sandra já estava lá, ajustando bandejas, sussurrando: apenas respire. Concentre-se em uma mesa por vez. O pânico desapareceu do rosto da jovem. Mais tarde, Ethan comentou: você é sempre a calma em meio ao caos. Sandra sorriu e deu de ombros. Às vezes, a bondade é tudo que nos resta para oferecer. Aquelas palavras permaneceram mais tempo do que deveriam. Ethan Miles conhecia bem a perda. Anos atrás, ele estava diante de 100 convidados, impecável em seu terno, esperando por uma noiva que nunca apareceu. Sem telefonemas, sem avisos, apenas uma nota. Percebi que não amo o homem que você se tornou. Você ama sua carreira mais do que qualquer pessoa. Depois disso, mergulhou no trabalho. A rede Miles & Lavors cresceu. Seu saldo bancário cresceu. E seus muros também. Tornou-os estratégico, cauteloso, distante. O amor não valia mais o risco. Mas Sandra o inquietava. Não porque flertasse, ela não flertava. Não porque tentasse impressionar, ela evitava tensão. Mas despertava algo profundo. Sua bondade silenciosa e inabalável lembrava a Ethan de quem ele já fora. Ele começou a observá-la de perto, não como alguém admirando beleza, mas como alguém que observa a última chama de uma vela, se perguntando como ainda queimava. Em um intervalo do staff, Sandra entregou um sanduíche a um faxineiro mais velho que começava o turno. Você deveria comer, disse ela. O homem sorriu, alguns dentes faltando. Você sempre alimenta as pessoas, não é? Sandra apenas deu de ombros. É o que sei fazer de melhor. Então, sentado por perto, perguntou: você nunca se cansa de dar quando ninguém devolve? Ela pausou, então sussurrou: às vezes. Mas quando você perde tudo, a única coisa que ninguém pode tirar é a sua capacidade de se importar. Foi então que ele soube: ela não estava quebrada. Estava machucada, marcada pela traição. Mas algo dentro dela ainda brilhava. Naquela noite, enquanto caminhava para o carro, Ethan olhou para a janela do restaurante e a viu limpando mesas. Ele ainda não conhecia sua história, mas sabia que queria conhecê-la. Pouco depois das 20 horas, em uma quinta-feira chuvosa, a ligação chegou. O chefe de cozinha, Don, líder da cozinha, havia ido para a casa doente. A comida ainda precisava ser preparada. Os pedidos se acumulavam. A tensão subia. Alguém prepare a sopa, gritou o gerente, já exausto. Temos 6 pedidos esperando. Sandra ficou atrás do balcão de preparo, secando as mãos. Ninguém olhou para ela. Ninguém pediu para que ajudasse. Eles nunca pediam. Ela hesitou por um segundo, então se moveu. Calmamente, sem alarde, amarrou um avental, entrou na cozinha e começou a pegar ingredientes da geladeira. Ethan observou, braços cruzados perto da saída dos fundos. Ela se movia diferente dos outros. Suas mãos sabiam o que queriam. Ela não media, sentia. A cozinha, antes caótica, desacelerou enquanto sua presença preenchia. Não alta ou autoritária, mas segura. O que ela está fazendo? Sussurrou um dos cozinheiros para outro. Não faço ideia, murmurou o outro. Mas cheira de verdade. 15 minutos depois, tigelas fumegantes de caldo dourado com frango, cenouras e ervas começaram a chegar às mesas. Clientes que resmungavam antes agora se calaram, saboreando cada colherada como se fosse a única coisa que importasse. Curioso, Ethan entrou na cozinha e levantou a tampa da panela. O aroma o atingiu como uma onda: alho, tomilho, vinho branco, manteiga. E algo que parecia impossível. Ele congelou. Sua mente voltou no tempo. Ele tinha 6 anos, sentado em um banquinho na pequena cozinha da avó, vendo-a mexer a panela com uma mão e passar manteiga no pão com a outra. Era inverno. Seus pais brigavam no cômodo ao lado. Sua avó disse: coma, querido. Deixe o calor chegar até seu coração. Ele piscou, engoliu em seco. Sandra, murmurou, mais um sussurro do que uma pergunta. Ela se virou lentamente, limpando as mãos na toalha. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou, a voz cheia de emoção. Sandra olhou para ele,
Expressão indecifrável. É só uma receita antiga. Ele encarou, quase incrédulo. Exatamente como minha avó fazia. Ela deu um leve sorriso. Então sua avó tinha bom gosto. Ele pausou, observando-a mexer a panela novamente. Quem te ensinou? Minha mãe, disse ela suavemente, olhos ainda na sopa borbulhante. Ela preparou para meu pai na última vez que ele voltou do hospital. Ele estava fraco demais para comer qualquer outra coisa. Ethan sentiu o peito apertar. Ficaram em silêncio. O único som, o borbulhar delicado do caldo e o tilintar das conchas. Você já cozinha só para você? Perguntou, quase com medo da resposta. Sandra balançou a cabeça. Não há mais. Antes eu cozinhava, quando acreditava que importava. Ethan olhou para o chão, depois para o salão. Quer comer comigo? Perguntou. Só uma tigela de sopa. É boa demais para não ser compartilhada. Ela hesitou, depois assentiu. Ok. Sentaram-se em uma cabine de canto. O restaurante agora silencioso. 2 tigelas entre eles, vapor subindo, chuva batendo suavemente nas janelas. Por um tempo, ficaram em silêncio. Se amanhã fosse seu último dia, o que cozinharia? Ele perguntou. Sandra ergueu os olhos, refletindo a luz dourada. Isso, disse simplesmente, frango à Normandie. Tem gosto de casa, de amor, de coisas que já foram inteiras. Ele assentiu lentamente. Não provava isso desde que era criança. Minha avó fazia durante tempestades de neve. Achei que havia esquecido o sabor. Sandra sorriu, não por orgulho, mas por reconhecimento. Alguns sabores nunca nos abandonam de verdade. Ethan encarou sua colher. Uma vez eu tive uma refeição. Chamei de última refeição de verdade da minha vida. Nunca mais falei sobre isso até agora. Ela olhou para ele com delicadeza. Talvez algumas refeições só precisem ser lembradas quando estamos prontos. Seus olhos se encontraram. Não era um momento romântico. Ainda não. Mas algo passou entre eles. Uma compreensão, uma dor compartilhada, uma centelha de algo terno e dolorosamente real. Talvez não fosse o começo do amor, mas o fim da solidão. A chuva caía intensa naquela noite. Prateada, sobre as ruas, transformando sarjetas em rios e calçadas em espelhos. Ethan acabara de trancar a porta dos fundos do restaurante quando a viu. Sandra, sentada na beira do banco do ponto de ônibus do outro lado da rua, encharcada, pernas recolhidas como se quisesse desaparecer. No colo, uma caixa de madeira gasta, braços firmemente ao redor dela. Mesmo de longe, ele sabia o que eram suas facas. Ele atravessou a rua correndo, roupa encharcada. Sandra, chamou. Ela não olhou para cima, apenas se balançava levemente, tentando se aquecer sem mostrar fraqueza. Ele se agachou diante dela. O que está fazendo aqui fora? Mudaram as fechaduras, disse ela suavemente. Perdi o aluguel de novo. Ethan olhou para a caixa. Ela tremia, encharcada, maquiagem levemente borrada, não por vaidade, mas por um longo dia tentando se manter inteira. Você não pode ficar aqui. Estou bem, respondeu automaticamente, embora os lábios tremessem. Não, você não está, disse ele, com mais suavidade. Venha comigo, só por esta noite. Ela hesitou. Para onde? Tenho um amigo, mentiu ele. O lugar dele está vazio, quente, seco. Só por esta noite. Ela lançou-lhe um olhar cético. Tem um fogão, acrescentou. Pode até cozinhar algo, se quiser. Ela deu um leve sorriso. Essa é sua proposta. Ele riu baixinho. Não é a pior que já fiz. Ela não respondeu de imediato, apenas olhou para a caixa, dedos agarrando-a como se fosse um salva-vidas. Não quero piedade, sussurrou. Não terá, disse ele. Mas ninguém cozinha como você quando está tremendo de frio. Ela olhou para ele. Algo em sua voz, sincero e sem polimento, atravessou suas defesas. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a via como mais que sua situação. Não um fardo, não uma história triste. Ela sentiu uma vez. 10 minutos depois, estavam dentro de um apartamento modesto e acolhedor. Ethan lhe entregou uma toalha e apontou para o chuveiro. Toalhas limpas embaixo da pia. Vou preparar algo quente. Ela desapareceu pelo corredor. Ethan ficou na cozinha, coração acelerado, não pelo frio, mas pela facilidade com que mentira para mantê-la segura. O lugar era dele, raramente usado, de uma vida que mal reconhecia. Quando ela voltou, enrolada em um moletom emprestado, cheiro leve de lavanda, uma tigela fumegante de macarrão com ovos cozidos e caldo esperava sobre a mesa. Macarrão com ovo, disse ela, arqueando a sobrancelha. Ethan deu de ombros. É o que faço quando o mundo parece mais pesado do que deveria. Ela sorriu, sentou-se e pegou os azis.
Comeram em silêncio. Então ele perguntou: Você já se apaixonou? Ela olhou para ele, depois para baixo. Achei que sim, mas quando acabou, não sabia se amava ele. Ou o futuro que pensei que estávamos construindo. Ele assentiu. Eu ia me casar uma vez. Os olhos dela se ergueram. Ela nunca mostrou, disse ele, pousando os azis. Tudo pronto. Local, convidados, terno passado a ferro. Esperei 32 minutos. O rosto de Sandra suavizou. Ela disse por quê? Deixou um bilhete. Disse ele. Eu era casada com minha ambição, não com ele. Ela não falou de imediato, então disse suavemente. Nem todos que vão embora são vilões. Mas alguns deles são a melhor coisa que já tiveram sem perceber. Ethan exalou lentamente. Aquele momento se acomodou entre eles. Não pesado, apenas real, como o tilintar de copos reconhecendo a dor. Como uma cicatriz que não precisa mais ser escondida. Ele olhou para ela. Ela não era apenas a mulher de mãos suaves e olhos gentis. Era alguém que foi despedaçada e sobreviveu. Naquela noite, não falaram de cozinha ou restaurante. Apenas se sentaram à pequena mesa, compartilhando tigelas simples e o silêncio entre dois corações que pararam de fingir que não estavam cansados. Passava das 23 horas quando o último cliente saiu, deixando apenas um copo meio vazio e guardanapos amassados. O turno noturno fora difícil, equipe reduzida, atrasos, tensão. Todos pareciam exaustos, movendo-se devagar enquanto limpavam balcões e empilhavam cadeiras. Sandra percebeu. Viu o ajudante de cozinha massageando o pulso, a hostess bocejando tão largo que quase derrubou a prancheta, o cozinheiro encostado no refrigerador. Ela olhou para Ethan, repondo prateleiras nos fundos. Ei, disse suavemente. Ele olhou para cima. Você acha que poderíamos cozinhar algo só para a equipe? Só um pouquinho antes de todos irem embora. Ele arqueou a sobrancelha. Agora mesmo. Ela sentiu. Estão exaustos e, honestamente, eu também poderia usar. Ethan pausou, lendo algo no rosto dela que era mais que cansaço. Então sorriu. Então me mostre o caminho, chefe. 30 minutos depois, a cozinha voltou a ganhar vida, mas desta vez com calor em vez de estresse. Sandra se moveu com propósito, puxando ingredientes da câmara fria, preparando tábuas, descascando alho e cortando ervas frescas. Cabelo preso bagunçadamente, mangas enroladas até os cotovelos. Ethan juntou-se a ela, colocando um avental sem pedir permissão. Pegue essas, disse ela, apontando para uma pilha de cebolas. Sim, chefe, ele sorriu. Está ficando bom nisso. Aprendi com a melhor ponta. Eles trabalharam lado a lado, cortando, mexendo, provando. O prato era simples, um mingau de arroz robusto, com frango cozido lentamente, cebolinha, chalutas crocantes e ovos cozidos suaves. Comida de conforto, comida para a alma. À medida que o aroma se espalhava, os funcionários cansados começaram a se aproximar da cozinha, atraídos como mariposas pela luz. Podemos comer isso? Perguntou a hostess, meio rindo. Sandra entregou uma tigela. Vocês merecem. O lavador de pratos deu uma colherada e fechou os olhos. Sabe a comida que minha mãe fazia? É assim. Sandra sorriu, mas não disse nada. Ethan observava. A forma como seus olhos suavizavam quando as pessoas sorriam. Como seus ombros relaxavam diante da gratidão compartilhada. Ela lhe entregou a última tigela. Encostados no balcão, comeram em silêncio confortável, enquanto conversas e risadas suaves enchiam o ar atrás deles. Sabe, disse ela finalmente, quando eu era pequena, minha mãe dizia que a comida podia contar a verdade. Ethan se voltou para ela, curioso. Como assim? Quando você cozinha com alguém, não dá para fingir. Não dá para esconder seu humor ou seu coração. Isso aparece na comida, na forma de mexer, de temperar, de provar antes de servir. Quando as pessoas cozinham juntas, não podem mentir. Ethan olhou para a própria tigela, absorvendo suas palavras. Então disse, baixinho. Então, qual verdade estamos cozinhando hoje à noite? Sandra sorriu. Um sorriso que surgia de algum lugar profundo. Que todos estamos cansados, que todos perdemos algo. E que talvez, só talvez, ainda tenhamos fome de conexão. Ele não falou. Não precisava. O calor da comida entre eles, o esforço compartilhado, as risadas discretas ao redor, tudo dizia o que palavras não poderiam. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan se sentiu contente. Não realizado, nem no controle, nem orgulhoso. Apenas sereno. Ao lado dele, Sandra parecia em paz. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque, por um momento,
Ela ficou real. O e-mail chegou na noite anterior, uma nota do escritório corporativo da Miles & Lavors anunciando uma degustação fechada para investidores. Cada chefe de divisão deveria apresentar um prato que capturasse a alma da marca. Ethan não planejara participar. Nunca fora seu papel. Mas ao pensar na sopa, a sopa dela, algo mudou. Ele lembrou do silêncio na sala de jantar quando as pessoas a provaram pela primeira vez. De como Sandra serviu discretamente as tigelas, como se estivesse remendando algo invisível. Não era só comida. Era verdade. Então ele a inscreveu. Disse a si mesmo que seria temporário, que daria crédito, que era só para medir reação, que ela merecia reconhecimento. Talvez ela não se importasse. A degustação aconteceu em uma cozinha particular e moderna no centro, bancadas de aço inox, iluminação fria e precisa. Ethan vestiu blazer, abandonando o anonimato por causa das câmeras e investidores. Quando a sopa foi servida, delicadamente despejada em tigelas brancas, com um único ramo de tomilho como enfeite, a sala ficou em silêncio. Depois, vieram murmúrios de aprovação, o tilintar suave de colheres, acenos de cabeça de compreensão. Brilhantemente nostálgico, disse o investidor, parece algo que sua avó faria. Mas refinado. Outro completou. Exatamente. Ethan sorriu, assentiu, apertou mãos. Mas por baixo da superfície, algo se torcia. Não exatamente culpa, apenas a sensação de linha cruzada. Ele prometeu a si mesmo que falaria com ela naquela noite. Mas nunca teve a chance. Sandra estava limpando uma mesa quando viu a manchete. Miles & Lavors revela sopa revolucionária, receita do próprio CEO. Uma foto acompanhava o texto. A sopa dela. O enfeite. A tigela. O modo como a cebolinha se curvava com o vapor. Cada detalhe era seu. Ela sentiu o ar sair de seus pulmões. Nenhuma menção a ela. Nenhum crédito. Nenhuma nota de rodapé. Ela não disse uma palavra. Apenas caminhou para os fundos, passando pela cozinha, pelo staff, direto para o escritório do gerente. Ethan olhou para cima do celular quando ela entrou. Seus olhos se encontraram. Você usou minha receita? Perguntou ela calmamente, mãos cerradas. Ele se levantou. Sandra, sim ou não? Ele hesitou. Isso foi suficiente. Eu vejo, disse ela, voz baixa. Sandra, por favor. Ela levantou a mão. Você não entende, disse, voz falhando. Da última vez que confiei a alguém algo que criei, perdi tudo. Meu restaurante, meu nome, meu lugar no mundo. Não é assim, disse ele. Não tentei roubar. Queria honrar. Queria que as pessoas soubessem do que você é capaz. Então por que não disse a eles quem fez? Estourou ela. Ethan abriu a boca, mas não disse nada. Eu confiei em você, disse ela, olhos marejados. Eu deixei você entrar, Ethan. Mas ela já caminhava para fora, passando pela cozinha, escada, cada passo firme, ombros tensos. Não chorou até chegar ao vestiário. Lá, tirou o avental, dobrou-o cuidadosamente e colocou o crachá por cima. Tirou um pequeno pedaço de papel da bolsa e escreveu uma única linha. Na hora certa, perder meu restaurante foi suficiente. Ela saiu pelo portão do beco da mesma forma que entrou tantas noites antes. Mas desta vez não olhou para trás. E Ethan, pela primeira vez em anos, não sentiu ambição, medo ou amor. Sentiu arrependimento. Cru, inconfundível, e sabia com absoluta certeza que, desta vez, realmente havia cruzado a linha. Ethan procurou por toda parte. Ligou para o celular dela. Tocou 2 vezes. Depois silêncio. Ele vasculhou o vestiário, o beco, até atravessou a chuva para o restaurante onde ela às vezes parava após o turno. Nada. O pânico se instalou fundo no peito dele. Não o tipo que se sente em salas de reunião ou diante de manchetes. Esse era pessoal. Dirigiu-se ao prédio degradado onde ela costumava morar, aquele com a luz da varanda piscando e degraus afundados. A senhora da casa, vestindo um hobby floral desbotado, abriu a porta apenas um pouco. Sandra Carter? Perguntou ele. Mudou-se ontem, disse a mulher, dando de ombros. Não falou para onde, nem um número. Ela deixou alguma coisa. A mulher pensou por um momento, depois voltou com algo dobrado, uma toalha. Encontrou enquanto limpava. Ethan pegou. Uma toalha de cozinha macia e gasta, delicadamente bordada no canto SC. Ele ficou ali segurando-a como se pesasse 50 quilos. Mais tarde, sentado no carro, apertava a toalha, sem saber exatamente por que o impacto era tão forte, apenas sabia que era. Naquela noite, abriu uma gaveta que não tocava há anos, aquela onde guardava ferramentas de outra vida. Dentro,
Uma caixa de madeira. Facas com cabo de carvalho, nunca usadas, ainda impecáveis, um presente que nunca estivera pronto para dar. Limpou cada lâmina, depois colocou a toalha cuidadosamente por cima. Então escreveu, não um texto, não um e-mail, mas uma carta à mão, no papel. Sandra não sabia de onde vinha a receita. Pelo menos, não no começo. Só sabia que, ao prová-la, algo se abriu em mim que estava fechado há muito tempo. Lembrou-me de quem eu era antes dos títulos, antes do barulho. Você me fez lembrar, e eu traí isso, não porque duvidasse de você, mas porque não sabia como manter algo real sem escondê-lo. Você não apenas cozinhou aquela sopa. Você contou uma história com ela. Costurou memória, amor e dor em cada colherada. Servia sem compreender seu peso. Peço desculpas, não apenas pelo que fiz, mas por não ter dito naquela noite o que você merece ouvir. Você não é apenas alguém que cozinha. Você é alguém que cura. Pega coisas quebradas, corações, mãos, pessoas, e ajuda a torná-las inteiras novamente. Quem quer que tenha matado sua amiga, não sei onde você está, mas onde quer que vá, por favor, leve este conjunto de facas. Esperei por alguém que merecesse. Agora sei quem é. E se algum dia decidir cozinhar de verdade novamente, espero que as use. Porque o mundo precisa do que você cria. E eu também. Então, ele embalou a carta com as facas e a toalha, amarrou cuidadosamente a caixa com barbante e enviou, sem saber se ela algum dia veria. 2 dias depois, em uma cidade tranquila nos arredores da cidade, Sandra estava na sala dos fundos de uma padaria, amassando massa com mãos experientes. Uma amiga oferecera o espaço para trabalho temporário. O pacote chegou no meio da manhã. Ela abriu lentamente, dedos tremendo ao sentir o cheiro de carvalho e aço. A toalha estava em cima, limpa e cuidadosamente dobrada. Ela pegou a carta. Leu uma vez, depois outra. Na metade da terceira leitura, suas mãos começaram a tremer. Lágrimas silenciosas e intensas caíram. Não pelo que ele disse, mas pelo que ele viu. Ele não viu apenas suas habilidades, nem sua dor. Mas ela. Inteira e sem esconder nada. Ela passou os dedos pelos cabos das facas e, pela primeira vez em meses, o vazio no peito rachou, e algo despertou. Não apenas a necessidade de cozinhar, mas a vontade de criar novamente. Ela prendeu o cabelo, enxugou os olhos e sussurrou para o silêncio ao redor. Tudo bem, então. Vamos tentar de novo. O convite havia chegado por um amigo em comum. Um pequeno evento de caridade nos arredores da cidade, arrecadando fundos para famílias que haviam perdido suas casas nas recentes enchentes. Precisavam de um chefe convidado para preparar o prato principal da noite, alguém que trouxesse conforto e simplicidade ao prato. Sandra quase disse não. Ela tinha acabado de voltar à cozinha, cozinhando aos poucos em um emprego de meio período em uma padaria. Não tinha certeza se estava pronta. Não para algo público. Não para algo que pedisse a ela se doar através da comida. Novamente. Mas a amiga insistiu, com delicadeza. Você não precisa falar. Só cozinhe. Então ela concordou. Na noite do evento, Sandra chegou cedo, vestida de preto, cabelo preso em um coque suave, uma caixa de ervas frescas em um braço e suas facas de cabo de carvalho no outro. Entrou no salão ao ar livre, com luzes quentes e mesas cobertas com toalhas de linho. Voluntários se agitavam. Músicos afinavam discretamente. Mas o que a paralisou foi o estande no centro. Uma placa pintada à mão dizia: Mesa de Sandra. O sabor de recomeçar. Ela prendeu a respiração. Ficou imóvel. Então a viu. Ethan. Não disfarçado. Não Eric, o garçom. Apenas ele. Alto, firme, vulnerável. Caminhou em sua direção devagar, sem saber se ela ficaria ou iria embora. Ela não se moveu. Quando chegou até ela, sua voz foi suave. Eu disse a eles que seu nome deveria estar ali. Ela procurou nos olhos dele arrogância ou culpa. Encontrou apenas ele. O que é isso? Perguntou. É a sua história, disse ele, e quero que o mundo a ouça da forma como deveria ser contada. As pessoas começaram a se reunir, convidados, doadores, voluntários. Alguém entregou um microfone a Ethan. Ele hesitou, então se virou para a plateia. Normalmente não falo nesses eventos, começou. E não planejei fazer isso hoje, mas tenho algo importante a dizer. Olhou para Sandra. Houve um tempo em que eu acreditava que comida era apenas negócio, números, tendências, se manter à frente. Esqueci o que significava servir algo com alma. Pausou. Então conheci alguém que me lembrou que comida não é sobre perfeição. É sobre pessoas, memória, resiliência. Ele se virou para ela. Esta mulher,
Sandra Carter, me ensinou que cozinhar de verdade não é sobre ego. É sobre amor. E hoje à noite, a melhor coisa que já provei não está no cardápio. É a chance de lhe dizer algo. Um silêncio caiu. Eu a amo. A mão de Sandra subiu à boca. Eu a amo porque ela não desistiu quando o mundo tentou tirar tudo. Porque alimentou os outros quando não tinha nada. E porque, antes de acreditar em si mesma novamente, ela acreditou em mim. Aplausos irromperam. Olhos brilhando. Sandra avançou, coração disparado, e pegou o microfone. Eu costumava pensar que o amor era algo que você tinha que conquistar, disse, voz trêmula. Algo que podia ser tirado quando você não era suficiente. Mas este homem. Ele me viu no meu pior e ficou. Ela se virou para ele, lágrimas brilhando. Eu também te amo, Ethan, porque você me devolveu a única coisa que pensei ter perdido eu mesma. Abraçaram-se enquanto os aplausos ecoavam ao redor. Mas naquele instante, existia apenas o calor silencioso de duas pessoas encontrando um lar uma na outra. Meses depois, a mesa de Sandra se tornou um pequeno tesouro no bairro. Sem grandes placas, sem badalação, apenas um cardápio escrito à mão e uma lista de espera cheia. Cada prato contava uma história. Alguns impressos em cartões, outros sussurrados entre taças de vinho e risadas compartilhadas. Sandra comandava a cozinha com coração, mangas arregaçadas, sorriso suave, mãos firmes. Continuava a doar sobras ao homem que varria o beco. E Ethan estava lá todas as noites, não atrás de uma mesa, mas nos bastidores, lavando alface, servindo água, roubando olhares para a mulher que mudou tudo. Uma noite, enquanto se sentavam nos degraus dos fundos após o fechamento, Sandra o cutucou. Se amanhã fosse seu último dia, provocou ela, o que você comeria? Ethan recostou a cabeça e sorriu para as estrelas. Qualquer coisa, disse, desde que você cozinhe. Ela riu, apoiou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Combinado. Às vezes, o amor não chega como um raio. Ele aparece silencioso, em uma tigela de sopa, em uma refeição à meia-noite, em um homem aprendendo a sentir novamente, e em uma mulher ousando acreditar que seu coração ainda tinha algo a oferecer. Sandra não apenas encontrou o caminho de volta para a cozinha. Encontrou o caminho de volta para si mesma. E, ao fazê-lo, acendeu uma chama que aqueceu mais do que comida. Curou duas almas. E todos que tocaram,